Bem, turminha boa, boa tarde. Uma semana que nós não temos nos encontrado, né? Pelo menos por aqui, pelo, pela videoaula. Quero lembrar vocês que ainda não recebi a atividade de todos, ok? E eu sempre gosto de frisar para vocês dentro de sala de aula que se nós não praticarmos aquilo que a gente estuda na teoria, não vai valer de nada. Então, não adianta a gente estudar sobre fazer um poema, como fazer um poema, as características de um poema, a história de um poema, histórias de um poema, se a gente não tentar escrever um poema. E essa nossa disciplina, ela tem por objetivo despertar principalmente essa capacidade que todos têm de escrever, tá? Todos têm a capacidade de escrever. A diferença é que alguns conseguem se aperfeiçoar, estudar, buscar, praticar, e outros apenas ficam com a teoria. Então é necessário que a gente pratique as atividades do livro, tá? Senão também não adianta a gente comprar um livro que é caro e não usá-lo. Tá bom? Papai e mamãe comprar um livro bem caro e a gente acabar não usando. E eu estou dando, assim, praticamente uma semana para os alunos me entregarem os, ah, os, os trabalhos. Tá bom? Então, eu mais uma vez eu quero frisar, vamos trabalhar, vamos praticar, porque a gente não consegue crescer, avançar na escrita se não for escrevendo. Tá? A gente só consegue melhorar a nossa escrita, a gente só consegue aprender onde colocar um ponto, onde colocar uma vírgula, perder a nossa dúvida quanto a uma palavra, se ela é com SS, se ela é com C cedilha, se ela é com um S, ou se ela é com dois S, tá? Então, a gente tem que praticar para a gente poder melhorar em cima daquilo que a gente quer. Hoje, mais um capítulo que nós temos aqui, tá? Mais um capítulo que nós temos aqui do livro de vocês, no capítulo 8, onde a gente trabalha sobre resumo. Tá? Isso aqui é o livro de vocês, aqui na forma digital, que vocês também creio que têm acesso. Esse é o livro que eu tenho acesso ao livro de vocês. Tá? O capítulo 8, página 19. E aí o capítulo com duas páginas, 3 páginas tratando sobre resumo. Na verdade, não são 3 páginas tratando sobre resumo. O professor é quem trabalha o resumo. Aqui eles só dão textos sem explicar muita coisa a respeito do resumo. E dão propostas para serem feitos os resumos. Tá? E aí cabe ao professor ensinar a cada um de vocês. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre o que é um resumo. A palavra resumir significa abreviar, sintetizar, condensar ou reduzir. A palavra resumo tem todos esses sinônimos. Então, eu colocaria uma palavrinha aí que ficaria mais fácil para a gente. Diminuir, tá? É como você pega um texto bem grande e resume aquele texto, tá? E diminui aquele texto. Você conta uma história mais reduzida em vez de contar a história maior. Você resume. Então, você pode contar a história de uma viagem, contar detalhes por detalhes, mas você pode resumir. Olha, nós viajamos para tal cidade, fomos na sexta-feira, nos hospedamos e nos divertimos durante sábado e domingo e voltamos na segunda. Pronto, resumi. Eu contei a história mais resumida. Porque se eu for contar tudinho, olha, nós saímos, aí paramos no posto para abastecer, e tivemos que parar para almoçar, a estrada não estava boa, e isso e aquilo e tal.
Então você resume, olha, eu viajei esse final de semana, nós nos hospedamos em tal hotel, ficamos lá 2 dias, fomos às praias, ou aos rios, ou às dunas, ou à floresta, e foi muito legal, foi muito bom e voltamos no outro dia. Pronto, isso é resumir, é diminuir a história. Então, a palavra resumir, ela significa abreviar, sintetizar. Sintetizar também significa abreviar, significa resumir, condensar e reduzir, ok? Então, no nosso dia a dia, deparamos-nos com resumos como, por exemplo, na contracapa de um livro. Então, se vocês pegarem um livro de vocês, ele tem... Deixa eu pegar o livro de vocês aqui. Deixa eu vir aqui. Tá? Aqui um sumário, deixa eu ver aqui. Aqui a capa. Tá aqui, ó. Aqui uma saudação. Resumindo o livro também, ó. Esse é seu livro de práticas de produção textual. Nele você encontrará propostas que explicam os gêneros textuais estudados ao longo deste ano, como o poema, o resumo e o anúncio publicitário. Ao desenvolver as atividades aqui propostas, você terá a oportunidade de aprimorar as estratégias de escrita, expor sua opinião e ampliar sua imaginação e seu conhecimento de mundo, além de vivenciar o exercício da cidadania. Aproveite esse espaço para aperfeiçoar o escritor que existe em você. Isso também não deixa de ser um resumo daquilo que é o livro e da proposta que o livro acaba dando. Então aqui nós temos um sumário, que é uma parte reduzida de todos os capítulos, indicando cada capítulo, indicando o que cada capítulo vai tratar. Então isso, o livro também e outros livros a gente pode pegar, às vezes o resumo do livro, na orelha do livro, atrás, na contracapa, enfim. Todos os dias a gente pode estar fazendo com que a gente conheça um pouco mais sobre os resumos, ok? Então, o resumo, a gente pode encontrar o resumo na contracapa de um livro. A intenção deste tipo de resumo é despertar o interesse para o que se vai ler. Então, no resumo, eu apenas apresento mais ou menos as ideias principais, mas eu não conto a história toda. Então, o resumo era para despertar na pessoa que vai ler o interesse naquilo que a pessoa vai ler. O resumo é também uma ferramenta útil, aqui mesmo. O resumo é também uma ferramenta útil no estudo da matéria de uma determinada disciplina. Então você pode estudar uma determinada disciplina e encontrar, por exemplo, quando nós hoje, os professores, eles estão se formando, a gente faz um resumo de um trabalho que hoje se chama trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso é uma defesa de uma tese, né, que a gente tem que apresentar ao término do nosso curso. E logo no começo, nas primeiras páginas, a gente apresenta um resumo, tá? A gente apresenta uma abreviação daquilo que vai estar ao longo das outras páginas, tá bom? Então a gente condensa e seleciona algumas palavras que vão indicar as palavras que são mais apropriadas para dizer aquilo que a gente vai fazer, tá bom? O resumo é um texto que expõe as ideias essenciais de um outro texto de uma forma abreviada. Então você pode resumir um texto, você pode resumir um filme. No filme você faz uma sinopse, né? Você conta mais ou menos aquela história a respeito daquilo que da história que vai estar sendo passada no filme, ou então de um livro. Você pode resumir um livro ou resumir diversas coisas. Você não se atém somente à questão de resumir um livro ou resumir um filme, mas você pode resumir uma viagem, você pode resumir
qualquer fato que de repente seja longo, você acaba sintetizando, acaba abreviando aquilo que você está fazendo. Então, o resumo é um texto que expõe as ideias essenciais. O que eu vou colocar no texto? As ideias essenciais do texto que eu estou resumindo, desculpa, de forma mais reduzida, de uma forma mais abreviada. Então, resumir é, pois, um exercício que combina a capacidade de síntese e a objetividade. Então, o que é a capacidade de síntese? É sintetizar, é abreviar. Então, quando você vai fazer um resumo, você vai fazer uma abreviação, você tem que parar para analisar tudo aquilo, você tem que ter essa capacidade de perceber o texto, perceber tentar identificar as ideias principais, tá? Não colocar a sua opinião, tá? Como lá no começo até coloquei a minha opinião, né? Que a gente viajou e tal, e foi bom. E essa parte a gente não tem que colocar se foi bom, se foi ruim, se é interessante, se não é interessante. Porque quando eu coloco a minha opinião, eu já vou estar fazendo uma resenha. Já é um outro tipo de texto que a gente vai trabalhar, tá? Uma outra tipologia de texto que a gente vai trabalhar mais à frente. Então, o resumo, ele não expõe a opinião do autor, tá? Do autor que está fazendo aquele resumo. Se eu for resumir um livro, eu vou tentar contar ele da maneira mais breve possível, da maneira mais abreviada possível, selecionar as ideias principais do livro, mas não dizer se o livro é bom, se o livro é ruim. Tá? Então, no resumo, eu não coloco a minha opinião. Então, o que vocês vão ter que aprender? Observar. Primeira coisa que vocês têm que fazer ao ler um texto é observar. Então, eu sempre falo para os meninos das outras séries, e até mesmo nas séries mais avançadas, até mesmo na faculdade, o verbo é a palavra em torno da qual todas as outras orbitam, ou seja, todas as outras giram em torno. Então, dificilmente vocês olham uma frase sem a presença de um verbo. Então, vocês vão estudar um pouco mais à frente que nós temos frases nominais e frases verbais. As frases nominais, aquelas que só têm nome. Por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, socorro. Tá? Essas saudações, essas palavras, essas frases, a gente chama de frase nominal. Frase verbal é aquela que apresenta orações, ou seja, eu tenho verbo. E dificilmente no dia a dia a gente não tenha uma frase que não contenha verbo. Então, se eu sei que na maioria das vezes todas as minhas frases contêm verbos, então eu tenho que atentar para uma palavra que todas as outras giram em torno dela, que é o verbo. Então, o verbo é a palavra mais importante. Então, aqui, olha, o resumo é. O que o resumo é? Olha aqui o verbo. O que o resumo é? Um texto que expõe as ideias essenciais de um outro texto de uma forma abreviada. O que resumir é? Resumir é, pois, um exercício que combina, olha outro verbo aqui, ó. Ele combina o quê? Tem que combinar duas coisas. Então, combinar é ficar de acordo. Uma coisa combina com outra. A tua opinião combina com a opinião de outro. Tá? Combinar é como se fosse juntar. Deixa eu procurar aqui no dicionário aqui os sinônimos da palavra combinar. Combinar. Então vamos lá. O que diz combinar? Adaptar, afinar, corresponder, condizer, harmonizar, ajustar, compatibilizar. Então, uma ideia é compatível com a outra, ela corresponde com a outra, ela se harmoniza, ela se afina. Né? Afinar no sentido de se harmonizar. Então, resumir é, pois, o exercício que combina, que afina, que ajusta a capacidade de sintetizar, de abreviar, de resumir
né? A capacidade de sintetizar, de abreviar, de diminuir, como eu falei para vocês, e a objetividade, tá? E a objetividade. Então, resumir é, pois, um exercício que combina a capacidade de síntese e a objetividade. Nós temos que ser objetivos, não ficar dando a volta para dizer aquilo que nós queremos dizer e que precisamos dizer, tá? O resumo não é algo muito longo, é algo curto, tá? E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. A tarefa de fazer um resumo deve ser dividida em duas fases. A preparação, que é a observação, é ler atentamente, é observar, é atentar, destacar os verbos, os adjetivos, tá? Perceber as orações, tá? Tudo começa com a palavra. Então a gente se prepara para ler o texto, toda essa preparação, leio a primeira vez, leio a segunda, se necessário, leio a terceira, a quarta, a quinta. Mesmo como professores, nós muitas vezes lemos algo que não entendemos. Por exemplo, poesia não é algo muito fácil de entender. Às vezes a gente lê uma poesia que a gente não compreende por várias razões. Por quê? Porque cada tempo tem suas características. Então, vocês vão estudar em história um pouco mais à frente, que nós tivemos o nosso tempo aqui há algumas décadas, no século passado, no século XX, nós tivemos entre os anos de 60 até os anos 80 um regime chamado ditadura, no qual esse regime no qual tivemos problemas de políticos, de estudiosos, de jornalistas com o governo. E o governo ele acabava intervindo, né? E, como a gente se falou, se metendo na vida das pessoas. Ele não dava liberdade para os jornalistas dizerem aquilo que eles queriam dizer, aquilo que eles pensavam. E, consequentemente, muita gente acabou desaparecendo. O governo, infelizmente, vocês vão estudar isso em história, o governo acabou praticando algumas ações que levou à morte muitas pessoas, outros tiveram que fugir do país, outros foram exilados, foram expulsos do nosso país, tá? Então, naquela época, surgiram poetas que escreveram poemas voltados para esse momento complicado da política nacional. Então, às vezes, a pessoa vai ler um poema dessa época, de 1970, 1980, 1960, ele não consegue entender porque ele não leu o contexto. Então, nem sempre nós, professores, podemos ler um texto e compreendê-lo no primeiro momento. É necessário uma preparação, é necessário estudar em que momento aquele texto foi escrito, em que fase social, que fase política, econômica, como é que era o Brasil naquela época. Então, para que a gente possa entender alguma coisa, a gente tem que se preparar. Então, para fazer o resumo não é diferente. Vocês vão ter que se preparar e depois elaborar. Primeiro a preparação, depois a elaboração. Ou seja, a feitura, fazer a coisa acontecer e se tornar real. Tá? Na fase de preparação, deve seguir as seguintes etapas. Ler atentamente o texto e resumir para compreender o seu sentido original. Procurar no dicionário o significado das palavras desconhecidas. Gente, já falei isso para vocês. Até hoje, o dicionário, para mim, é utilizado. Tem gente que gostava de dizer, quando eu era mais novo, dicionário é o pai dos burros. Mas eu não era burro. Burro é quem não sabe e que quer continuar não sabendo, com preguiça de estudar. Tá? Porque hoje, com toda essa tecnologia, dicionário na internet, dicionário no celular, dicionário no computador, no notebook, no tablet, só se a pessoa realmente não quiser. Então, até hoje, eu recorro muito ao dicionário. Então, você vai sublinhar as ideias principais de cada parágrafo ou a parte do texto. Então, você vai sublinhar, marcar. Aqui, ó,
Tá até uma foto aqui com marcador. Vocês que gostam de marcador, as meninas que gostam muito de marcar, então você marca e depois você organiza essas ideias elaborando um esquema. Você vai organizar e colocar os verbos, as ideias principais, uma debaixo da outra, para seguir o mesmo esquema e para ter começo, meio e fim. Então, na fase de elaboração, deve ter em conta as seguintes regras: referir apenas as ideias principais, sublinhando as ideias principais, excluindo os pormenores. Então, os detalhes os menores, os pequenos, tá? Os detalhes, a gente não vai atentar, a gente vai pegar as ideias principais. Seguir a ordem das ideias. Então, se lá no texto eu tenho começo, meio e fim, o meu texto também tem começo, meio e fim. Eu não posso pegar o começo do texto, resumir e botar no fim. Nem pegar o desenvolvimento do texto e colocar no meio, no começo. Tenho que seguir a mesma sequência, começo, meio e fim, tá? Do texto original. Então nós temos que procurar dizer as coisas de um modo um pouco diferente, tá? Usar outras palavras, a gente substitui. Se lá tem resumir, eu vou usar sintetizar. Se lá tem belo, eu digo que é lindo. Se lá eu digo que é devagar, eu posso usar vagaroso, lento. Então, eu posso substituir as palavras. Usar uma linguagem simples e direta. Tá? Ser objetivo, usar uma linguagem simples e direta, não ficar usando palavras muito difíceis. Porque nem todo mundo gosta de ler, ninguém gosta de ler texto com palavras difíceis. Tá? Verificar se todas as partes estão bem encadeadas, formando um todo. Se há um começo, meio e fim. Se eu viajei, tem a minha viagem, tem o momento que eu fiquei estabelecido, ou no hotel, ou no campo, se foi uma floresta, se foi... Tem esse momento e tem o momento da volta. Então tem começo, meio e fim. Tem a minha saída, tem o meu momento que eu fico lá e tem o meu fim quando eu volto para casa. Certo? Então é assim que tem que ser também, começo, meio e fim. E por último, na elaboração de um resumo, tem que levar em conta o que você não deve fazer. Você não deve acrescentar informação, tá? Você não tem que acrescentar aquilo que não existe no texto, porque aí já vai ser sua opinião. Você não vai fazer comentários se é bom ou ruim, você só vai resumir. Por exemplo, eu viajei para Fortaleza, sexta-feira nós fomos de carro, ficamos hospedados no hotel, sábado e domingo fomos à praia e na segunda-feira voltamos. Tá? Eu resumi, eu não contei nada mais e também não comentei, eu não dei minha opinião, eu só disse o que aconteceu. Tá? Usar o discurso direto. Tá? Nesse caso do discurso direto, como eu vou resumir um texto, eu não posso botar o meu ponto de vista, usar o verbo na terceira pessoa. Qual é o verbo na terceira pessoa? Por exemplo, do verbo dizer, eu digo, tu dizes, ele diz. O livro diz. Tá? Não é usar em primeira pessoa, mas em terceira pessoa. Copiar textualmente o que sublinhaste. Então, você pega aquilo que você sublinhou, substitui as palavras para colocar. E para resumir, tá? E para finalizar, desculpa, eu tenho 3 textos aqui, tá? Como surgiu o alfabeto, tá? Eu tenho aqui como surgiu o alfabeto. Então, posso fazer aqui, olha, um resumo, o surgimento da escrita. Aí desse texto eu coloco bem aqui, porque no texto fala sobre a escrita egípcia, o que fala da escrita egípcia a gente vai resumir aqui, tá? Os fenícios, hieróglifos e a escrita grega, o que tem falando sobre isso aqui, você vai resumir. Os etruscos também vem falando aqui, e os romanos vem falando aqui, ó. Esse é o tópico, tá, do resumo de tópicos aqui que a gente pode fazer. E eu tenho, na outra linha, duas propostas. Leia o texto a seguir, um poema, tá, um diálogo aqui, Tá, o personagem com esse nome foi criado em 1943. Aí o que pede? Vocês vão ler esse texto aqui e ele diz o seguinte: selecione as ideias centrais do texto e anote-as no seu caderno. Em seguida, apresente à turma
um resumo oral das informações mais importantes. Só que eu não quero oral, eu quero escrito. Agora, para não dar muita tarefa para vocês, porque eu sei que vocês também têm tarefas de outros professores, de outras disciplinas, eu tenho esses dois textos aqui, o 2 e o 3. Vocês vão escolher qual deles, tá? Qual desses dois textos vocês vão resumi-lo, tá? Qual desses dois textos você vai resumir, tá? Ou o texto 2 ou o texto 3, para me apresentar até a próxima aula. Tá bom, galerinha boa? Por hoje é só, agora é prática. Se nós estivéssemos na sala de aula agora, esses últimos 20, 25 minutos, a gente ia utilizar para fazer essa atividade aqui. E agora vocês podem até utilizar. Eu estarei aqui online, qualquer coisa vocês podem me fazer uma pergunta se estiverem com alguma dúvida, tá? Galerinha boa, cabecinhas pensantes, futuro do Brasil. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.